45 de 2004 inseriu, colocou lá no artigo 5º, o quê? O parágrafo 3º, né, que tem a seguinte especificidade. Lá está previsto que tratados internacionais sobre direitos humanos, eles podem ser elevados à condição de emenda constitucional. Como é que nós, doutrinadores, chamamos isso aí? Presta atenção, anote aí. É a constitucionalização de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Olha o nomezinho, constitucionalização de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Percebeu? Eu falei de mudança da Constituição, falei desse quórum por maioria qualificada e fez um gancho. Trouxe uma informação de novidade que tem caído em concurso. E por que eu trouxe essa novidade? Quando eu falo concurso, entenda também na prova da ordem, óbvio, né? Por que eu trouxe esse gancho aí? Porque esse parágrafo 3º do artigo 5º exige o mesmo quórum, o mesmo sistema de aprovação de uma emenda constitucional. Olha lá as coisas piorando. Rapaz do céu, presta atenção. Meu amigo, então, olha lá. O parágrafo 2º do artigo 60 trata da mudança da nossa Constituição. E lá está o quórum para se modificar. Qual que é o quórum? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. Está escrito lá isso. Por isso a nossa Constituição é rígida. Perfeito. Agora eu pergunto, isso aparece em outra parte da Constituição? Lógico que aparece. E aonde? Meu caro, aparece lá no parágrafo 3º do artigo 5º. Percebeu? Eu falei de mudança da Constituição e falei de uma novidade trazida pela emenda constitucional 45 de 2004. E olha que interessante, as duas coisas caem na prova da ordem. Uma porque é novidade, emenda constitucional 45 de 2004. E a outra é aquela classificação antiga que diz que a nossa Constituição é rígida. Rígida por quê? Porque é difícil modificá-la. Então vamos fechar essa classificação para ficar bem bonitinho no seu caderno? Então ficou assim, ó. A Constituição pode ser rígida porque o seu processo de mudança é bem difícil de ser alcançado. Maioria da doutrina, por maioria qualificada, 3/5, como é o nosso caso. E veja o comparativo. Essa Constituição é rígida porque o processo de mudança é mais difícil de ser alcançado, presta atenção, mais dificultoso, mais rigoroso, mais complexo, do que o utilizado para aprovar uma lei ordinária. Se recordam, lei ordinária é aprovada por maioria simples ou relativa. Quem está presente à votação, quer dizer que a nossa Constituição é aprovada por maioria qualificada, de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. 4 votações de 3/5, 2 na Câmara e 2 no Senado. 2 na Câmara Federal e no Senado Federal. 4 votações modificar a Constituição, meu amigo. E isso é muito mais difícil do que a aprovação de uma lei ordinária. Por quê? A lei ordinária, meu amigo, é aprovado em uma votação na Câmara, uma votação no Senado. Dentro da normalidade, esse vai ser o quórum de aprovação. Então veja que interessante. Eu tenho lá a modificação da nossa Constituição, por maioria qualificada, 2 votações na Câmara, 2 no Senado. Ou seja, 4 votações de 3/5 dos membros. Por isso que ela é bem difícil de ser modificada, porque levou-se como parâmetro a aprovação de uma lei ordinária. Lei ordinária é aprovada por maioria simples. E a nossa Constituição? Por maioria qualificada, mas não esqueça, em 2 votações na Câmara, 2 no Senado. Ou seja, 4 votações são exigidas para que se modifique a nossa Constituição. No mínimo, hein? Se houver alteração na proposta original, pode ter mais 2 votações, né? Começou na casa iniciadora, 2 votações, foi para a casa revisora, mais 2. Se houver alteração na casa revisora, mais 2 votações na casa iniciadora. Veja que, percebeu um tema muito interessante que trata de outros subitens que são requeridos na prova da ordem? Tá, então vamos ver o que nós vimos até agora, presta atenção. Falei que existe uma Constituição imutável, de acordo com a doutrina, né? Constituição imutável, que não comporta mudança. Antiquada, porque o ser humano muda, e isso é quase, você não percebe isso, você não verifica isso da Constituição imutável. Deixei de lado a imutável e avancei para a Constituição rígida. Rígida, processo difícil de ser alcançado para sua modificação por maioria qualificada, como é a nossa Constituição.
Lembra? 4 votações, né? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. E a nossa Constituição, doutrina majoritária, ela é rígida, ok? Agora, vamos avançar. Perceba, a Constituição pode ser classificada também como semi-rígida ou semiflexível. Meus amigos, semi-rígida ou semiflexível. Dependendo de onde você vai prestar um concurso, prova da ordem, agora tem o CESP Nacional e tem lá a prova de Minas Gerais. Agora ficou praticamente pacífico que é semi-rígida. Mas, se forem prestar um concurso depois que passarem na prova da ordem, vocês vão continuar fazendo o curso com a gente na LFG, se preparando para concurso, meu amigo, você vai perceber que existe a Constituição semi-rígida, que é o normal, e a Constituição semiflexível. Muito bem. Constituição semi-rígida ou semiflexível, posso chamar de Francisco ou de Chico, é a mesma pessoa. O copo está meio cheio ou meio vazio, é a mesma coisa. Só que uns chamam de semi-rígida, outros chamam de semiflexível. E o que é isso, uma Constituição semi-rígida ou semiflexível? Meu amigo, é uma Constituição que tem uma parte difícil modificação e uma outra parte que pode ser modificada facilmente como se fosse uma lei ordinária. Vamos repetir? Então, Constituição semi-rígida ou semiflexível? Uma parte difícil para ser modificada e outra parte que pode ser modificada facilmente como se fosse uma lei ordinária. Uma parte modificada por maioria simples, uma parte modificada por maioria qualificada. Essa é uma Constituição semi-rígida ou semiflexível. E presta atenção. Meu amigo, isso já caiu em prova várias vezes. A nossa primeira Constituição brasileira era semi-rígida ou semiflexível. Você vai pesquisar no tema, não vou dizer qual artigo, você vai pesquisar. Lê nos livros, busque nos livros. Estou afirmando, a primeira Constituição era semi-rígida. E as posteriores, da segunda em diante, se tornaram rígidas, ok? Mas estou dando uma dica para você. A segunda Constituição brasileira era semi-rígida, ok? Primeira, a segunda em diante, se tornaram rígidas, ok? E, avançando com relação ao tema, nós temos que tratar, por fim, da Constituição, presta atenção, foi imutável, rígida, semi-rígida ou semiflexível, falta só falar da Constituição flexível. Xiii, meu Deus do céu, o que é isso, professor do céu? Meu amigo, Constituição flexível é aquela que pode ser modificada facilmente, como se fosse uma lei ordinária. Vou repetir, Constituição flexível é aquela que pode ser modificada facilmente, como se fosse uma lei ordinária ou uma lei comum. Muitos não admitem essa classificação de Constituição flexível. Agora tem que fazer uma crítica. É possível uma Constituição flexível, que ela é modificada facilmente como se fosse uma lei ordinária. Porque ela recebeu a denominação de Constituição flexível. Mas muitos entendem que não seria possível uma Constituição flexível. Por quê? O sistema de mudança dessa Constituição seria igual ao de aprovação de uma lei ordinária. Eu particularmente discordo, acho que é possível sim uma Constituição flexível. Aí você deve consultar as melhores doutrinas no seu respectivo estado. Mas veja que interessante. O que nós vimos? Nós temos uma Constituição, então, academicamente, doutrinariamente, existe uma Constituição imutável, que não comporta mudança, antiquada, tendo em vista os avanços que nós tivemos no país, no nosso mundo, etc, etc. Ok? Então, Constituição imutável não comporta mudança. Beleza? Nós vimos também que existe Constituição semi-rígida ou semiflexível. Uma parte rígida, uma parte flexível. Ok? Vimos também que temos uma Constituição rígida, difícil de ser modificada. E, por fim, dissemos que existe uma Constituição flexível. Professor, o senhor misturou os conceitos. É assim que o examinador faz na sua prova. Se eu seguisse o que eu falei inicialmente, Constituição imutável não comporta mudança. Tranquilidade? Muito bem. Constituição rígida, um processo difícil de mudança, difícil alcançar aquela mudança para se modificar a Constituição. Semirrígida, eu tenho uma parte de fácil modificação, uma parte de difícil modificação. E, ao final, temos o quê? Uma Constituição flexível. Essa é a classificação geral, a doutrina sobre o tema. Muito importante, se vocês forem prestar concursos, isso pode se alterar. Presta atenção, a nossa Constituição, isso com relação à nossa Constituição, tá? A nossa Constituição é rígida.
Esse é o gabarito oficial da prova da ordem no país inteiro.